O judaísmo surgiu há cerca de 4.000 anos, com Abraão considerado o patriarca da fé. Ele fez um pacto com Deus, dando início ao monoteísmo, a crença em um único Deus. Seus descendentes, como Isaac e Jacó, formaram as 12 tribos de Israel. A história do povo judeu ganhou força com Moisés, que liderou o êxodo do Egito e recebeu as leis divinas, incluindo os 10 mandamentos. A Torá, o texto sagrado, tornou-se a base da religião e da cultura judaica. No entanto, a trajetória dos judeus foi marcada por desafios. Após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., eles foram expulsos de sua terra e se dispersaram pelo mundo, em um período conhecido como diáspora. Ao longo dos séculos, enfrentaram perseguições, como durante a Idade Média e mais tarde o Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista entre 1933 a 1945, pelo mandato de Adolf Hitler. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, o Estado de Israel foi criado, oferecendo um lar seguro para o povo judeu e simbolizando a reconstrução de sua identidade cultural e religiosa. Hoje, o judaísmo mantém uma presença forte e vibrante em todo o mundo, preservando tradições milenares e uma fé que resistiu ao tempo e às adversidades. O judaísmo, por ser a primeira religião monoteísta, ela contém muita informação que a maioria das pessoas não sabe, como a própria palavra judeu, que ela vem de Judeia, que era o nome de uma parte do antigo regime de Israel. A religião ela é considerada mosaica, porque Moisés é um dos seus fundadores. E para você ser considerado um judeu, o Estado de Israel fala que você precisa ter uma mãe judia e não praticar nenhuma outra fé. Você pode compartilhar um pouco sobre sua história na religião, familiar? Bom, eu nasci numa família de duas religiões. Uhum, Minha mãe é cristã e meu pai é judeu. Ele uhum, é filho de polonês, então meu avô é polonês, de Varsóvia, sobrevivente da guerra, e veio para o Brasil na década de 40. Dentro da religião judaica existe uma parte de algumas pessoas que acreditam que para você ser judeu, você tem que nascer de um ventre materno judaico, que a sua mãe tem que ser judia. Ou seja, para algumas pessoas, em parte, eu não era considerado judeu. uhum, Mas desde criança eu estudei num colégio judaico, desde a creche, uhum. participava de movimentos juvenis judaicos, trabalhei dentro da comunidade judaica. Então eu, por conta própria, pude escolher. Meus pais me deixaram livres para escolher, apesar de que houve um viés, até porque eu estudei no colégio e a gente não escolhe onde a gente vai estudar, os pais que decidem. Mas eu decidi, então, aos 13 anos, quando a gente passa por um processo que chama Bar Mitzvah, que é um processo de maioridade religiosa, quando você se torna adulto para a comunidade. Então, nesse momento, para eu fazer o meu Bar Mitzvah, eu tive que me converter. Foi um processo meramente burocrático e muito rápido, mas nesse momento, então, eu decidi. Eu acho que foi uma girada de chave que eu me identifiquei. Eu sou judeu. Mas, de alguma forma, eu já cresci nesse mundo. Uhum. E como que é ser judeu nos dias de hoje? Você lida com bastante preconceito, coisas do tipo? Eu não lido com muito preconceito. Não significa que ele não exista, mas eu não lido com muito. Eu lido muito com curiosidade. Uhum, Então, algumas pessoas, às vezes, na curiosidade, acabam sendo muito incisivas. Então, até me param na rua: você é judeu? Sou. Que legal. O que eu respondo a partir disso? Ou, parabéns. Eu não sei o que responder a partir disso. Mas as pessoas, então, têm um interesse e eu aprendi a lidar com isso. Nem sempre eu usei a kippah, né? Esse chapéuzinho. Então, uma pessoa que é judia na sociedade, que não se aparenta como judeu, ela passa como qualquer outro cidadão paulistano andando pela cidade. Então, a partir do momento que eu comecei a usar a kippah, começou a ser um tema mais recorrente na minha vida. O que a religião judaica representa para você? A importância dela para você? Eu, assim como muitas outras pessoas, muitos judeus não veem o judaísmo só como uma religião. O judaísmo, ele, além de uma religião, ele é uma cultura, uma forma de ver o mundo, uma filosofia de vida. Então, o judaísmo, além da religião, ele é muito mais uma parte da minha cultura. É a forma que eu
penso no mundo, é a forma que eu como, é a forma que eu escuto música. Então, o judaísmo ele faz parte da minha identidade. Aqui no museu, inclusive, a gente usa um termo que é a judeidade. Então, é a minha identidade judaica, como eu gosto de me ver ser visto no mundo e como as pessoas acabam me vendo. Então, eu acho que tem muito a ver com a minha cultura mesmo. Acho que é muito mais no meu dia a dia, nas piadas até que eu acabo ouvindo e acho mais graça, porque tem uma piada específica que é sobre os judeus. Tem algumas pessoas que falam, mas você não se incomoda com as piadas? Dependendo, sei lá, tô assistindo South Park, não sei se já assistiram, tem bastante piada com judeu. Mas entender o lugar, onde está inserida essa piada, quem está fazendo, se é uma crítica construtiva. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a minha cultura. Minha esposa, por exemplo, não é judia, então, para mim, o judaísmo está muito na educação. Eu passo isso para ela, eu passo para os visitantes do museu, eu passo para as crianças que eu trabalho também. Então, o judaísmo para mim está muito enraizado na educação também. E o que levou você a querer trabalhar aqui? Tipo, foi por amor? Você procurou, tipo, se interessou? Acho que como um brasileiro médio, eu comecei a trabalhar aqui para ganhar um salário legal, mas eu acho que tem muito a ver também com a minha identidade. Eu quis trabalhar aqui muito também por isso. Eu acho que eu gosto de transmitir esse conhecimento. Eu acho que se eu tivesse em uma outra área do museu, talvez no financeiro, não teria a mesma importância para mim que está no educativo hoje. De poder passar o que eu conheço, o que eu sei e aprender com o público também. Eu acho que a troca é muito importante. A gente comentou, né, que nem todos que trabalham aqui são judeus. Uma maioria não é. Então essa troca é importante para a gente aprender com o outro. Mas acho que eu gosto muito de trabalhar aqui. Tem uma questão de paixão mesmo. Eu gosto muito de ser judeu e do judaísmo. Penso em estudar para ser rabino um dia. Então acho que é um caminho que eu estou traçando na minha vida. Pode falar. Então você considera mais ou menos o judaísmo como um estilo de vida, né? Para mim é um pouco de tudo. É uma cultura, um estilo de vida e uma religião. Certo. Eu vivo um pouco dos três. Assim. Eu sou uma pessoa religiosa, apesar de, por exemplo, eu não sou uma pessoa que acredita num Deus onipotente, onisciente, mas eu sou uma pessoa religiosa, tenho uma espiritualidade. Mas eu acho que está muito mais na cultura mesmo, da forma que eu cresci, no lar que eu cresci, até mesmo na celebração. Eu tento. Faz parte, tipo, toda sexta-feira, do sábado, tem o Shabat. Eu gosto de acender a vela, é muito importante de lembrar que eu descanso e tal. Então você é quem você hoje em dia por causa da cultura, né? Com certeza, com certeza. Acho que todos nós, Então, independente de qual seja a cultura. Obrigado. Qual que é a sua percepção sobre a cultura judaica? Olha, tá sendo muito surpreendente, que eu conhecia pouco. Eu comecei a ter mais contato, a estudar trabalhando aqui no museu. E eu não tinha ideia da diversidade que existia dentro disso. Eu tinha uma ideia muito pequena mesmo do que era o judaísmo, do que era a cultura judaica. Então estou descobrindo um universo todo novo, assim, muito vasto, muito diverso. Está sendo uma experiência bem boa. E como que você acha que o judaísmo ele é visto no mundo de hoje? Eu acho que existe uma questão que eu também tinha, inclusive, que é entender esse universo só como um universo religioso. E acho que está muito atrelado hoje às histórias de Israel, da guerra que está acontecendo. Eu tinha uma ideia sobre os judeus que estava ligada só ao que a gente estuda na escola, que é a Segunda Guerra Mundial. Para além disso, eu não tinha ideia de onde tinham vindo essas pessoas, para onde que elas foram depois. Então acho que é uma percepção geral bem constante. Você gostaria de aprender mais sobre o judaísmo e suas tradições? Eu estudo por conta do trabalho, então já tô aprendendo. Parte do trabalho do educativo, inclusive, é a pesquisa, para a gente poder fazer as visitas com o público, poder repassar um pouquinho dessa história. Então, grande parte do meu dia tem sido estudar sobre isso. Existem alguns mitos e estereótipos que você gostaria de discutir? Olha, eu acho que, para mim, um dos principais
desconstruções, talvez, de quando eu comecei a trabalhar aqui, foi entender que não existe um local específico de onde essas pessoas surgiram, elas migraram para o mundo inteiro. Então a gente tem aspectos culturais de lugares diferentes que vão se misturando a isso. Não existe um estereótipo físico que é possível a gente identificar pelo rosto de alguém, por exemplo. Acho que essa foi uma grande discussão e é um ponto que eu sempre abordo nas visitas, assim, porque apesar de não parecer, a gente recebe, a grande maior parte do público que a gente recebe nas visitas é um público de não-judeus. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente costuma debater a respeito. Assim. Tem várias coisas que vão surgindo ao longo da visita, mas acho que esse é um bom